Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Gente, Deus abençoe mais um passo de fé, assim como vamos agora, né, daqui a pouquinho, às vezes alguém já até foi alimentar o seu corpo físico, vamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E lembrando que hoje, nossa quarta profética, estaremos juntos ali em consagração no altar, para que possamos ouvir uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Então, não deixe nada atrapalhar, pelo contrário, brigue com tudo e todas as coisas, para que você possa estar na igreja hoje. Para quê, pastor? Para que você possa prestar primeiramente o teu culto. Culto nós não participamos. Quando pensamos que participamos de culto, nós nos damos direitos que na verdade só o inimigo que vai ter vantagem. Ah, eu não participo do culto hoje, mas eu participo quarta que vem, sexta que vem, tem domingo para eu ir. Você não participa de culto, querido. Tire isso da cabeça. Isso é uma filosofia pagã, mundana, filosofia de homens, não de Deus, assim como a Bíblia diz em Colossenses. Culto a gente presta. Um dia que a gente não presta culto é um dia que nós deixamos de adorar, nos render e dar e receber aquilo que Deus teria para nós. Então, culto nós prestamos, não participamos. Então, eu quero convidar você hoje para vir prestar um culto junto comigo ao Senhor e ouvir a palavra profética que Ele tem para o nosso coração. E a palavra de hoje, aqui neste passo de fé, está em 1 Samuel 16 e 1 Samuel 17, que eu nem vou ler porque o nosso tempo é curto, mas você conhece muito bem que é a história do rei Davi e de Golias. Mas eu não quero falar do rei Davi e Golias, que é uma história já muito conhecida, mas sempre quando lemos temos lições importantíssimas. Aqui existem alguns passos que Davi deu para que ele chegasse ao trono. E na verdade ele nem almejava o trono. Foi Deus que tinha preparado para ele. Mas fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. E então para que a gente vá e dê frutos. Então Deus tem um trono. O trono aqui simboliza um lugar, uma bênção, como diz também Jeremias, que diz: os pensamentos de vós, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais, né? Êxodo vai nos dizer que vai à nossa frente, Deus coloca um anjo à nossa frente, quer dizer, uma mensagem, uma palavra, um mensageiro, para que a gente vá seguindo e ele vá à nossa frente, endireitando os caminhos, nos levando a caminhos que ele mesmo já preparou. Então, quer dizer, resumindo, Deus tem um trono, uma resposta, uma saída, uma condição para que haja uma superação de uma situação, uma resposta de algo, enfim, Deus tem uma resposta. Mas existem alguns passos que é necessário fazer, ainda que inconscientemente. Davi fazia não por uma obrigação, ele fazia porque já estava na essência dele. E é isso que Deus olha. Deus não vê como vê os homens, mas Deus olha o nosso coração. E então nós vamos encontrar ali Davi apacentando as ovelhas do seu pai. Então o que isso tem para nós ali? Seja onde for, né, que a gente esteja, nós devemos fazer tudo de coração. Quando ele cuidava das ovelhas, Deus estava de olho. Deus preparava o trono para ele. Então, quanto ele praticava, né? Praticava, porque quando veio o urso, quando veio ali o leão, quando veio ali as ameaças, vamos dizer assim, ele então se colocou em combate, né? Ele não saiu correndo, ele não se desesperou, pelo contrário. Então aqui a gente recebe a primeira lição, o primeiro passo, né? Para chegarmos ao trono, para Deus cumprir o seu propósito, é praticar a nossa fé. Segunda coisa que ele fez
a Bíblia vai falar que em algum momento Saul estava perturbado e alguém fala assim para ele, olha, alguém vai falar, ó, tem alguém aí, né, que sabe tocar bem uma harpa. E então quer dizer, Davi, ele não se limitava, ele se autodesafiava. Então ele passou a ser levita agora, né, de cuidador de ovelhas, e também era levita. Isso quer dizer o quê? Ele rompia limites. Então ele não se autolimitava, ele não se colocava, se autossabotava, ele, pelo contrário, ele rompia barreiras, então ele não se deixava paralisar, ele se autodesafiava. E é isso que nós precisamos aprender, a entender que nós podemos muito mais do que nós fazemos ou achamos que temos condições, porque muitas das vezes nós vamos ser limitados mesmo, mas com a capacidade de Deus em nós vamos chegar aonde ou fazer coisas que nós mesmos vamos olhar e falar, como que eu fiz isso? Como que eu pensei isso? Como que isso deu certo? Porque não vem de nós, vem de Deus. Mas se a gente se autolimitar, primeiro não praticar e depois não se permitir romper limites, nós nunca vamos provar do sobrenatural de Deus. E terceira coisa, ele era patriota. Como assim? Alguém vai dizer para Saul assim, olha, ele é belemita. Ele é ali, ó, filho de Jessé, o belemita. Então quer dizer, como que a gente entende isso? As atitudes dele, as ações dele, ele demonstrava quem ele era. Ele assumia de quem ele era e de onde ele era, Então assim, tudo que a gente faz, demonstra realmente quem somos. As nossas atitudes vai dizer quem somos. Às vezes a gente fala muita coisa com palavras. Você vai encontrar no decorrer da vida muitas pessoas falando muita coisa, mas quando você joga numa peneira, as palavras com as atitudes, a conta não fecha, eu sou cristão, mas um cristão que não pratica o cristianismo, eu sou convertido, a Cristo, mas você vê que o caminho da pessoa não é aquele caminho, um novo caminho, caminho de conversão, caminho de mudança. Eu sou de Deus, mas como que eu sou de Deus e eu não me relaciono, não pratico a minha fé, não rompo meus limites, não assumo de onde eu sou, de quem eu sou? Tipo assim, eu sou de Deus, mas como que eu não vou na casa do próprio Deus? Como a pessoa fala assim, eu sou soldado e nunca está no quartel, tem dificuldade para estar no quartel, eu sou atirador e ele não sabe nem carregar a arma, não sabe como posicionar a arma, não entende da arma, então não bate, não fecha a conta, E Davi não, Davi ele era belemita, ele era de Belém, ele sabia tocar e tocar bem, Então assim, as nossas atitudes irão refletir na nossa vida, Então ele era uma pessoa que praticava. 4, ele sabia ser servo. Como assim? Aonde Deus mandar ir, eu irei, ele falou. Porém, aqui temos para nós uma grande lição. Isso significa posicionamento, O que impede Deus cumprir o propósito dele em nossa vida são às vezes posicionamentos. E às vezes a gente se revolta, vai encontrar pessoas no decorrer da vida revoltados com o patrão, revoltados com o pastor, revoltados com Deus e o mundo. Por quê? Como Caim, que é que mata Abel. E Deus fala para ele, se você tivesse feito direito, será que não seria diferente? Então às vezes as pessoas encontram muitos revoltados pela vida, mas na verdade a culpa não é das pessoas ou das coisas que estão ao redor. A demora não é porque Deus esqueceu, porque o diabo está mais forte, porque falta posicionamento. E por último, ele sabia cuidar das armas. E o que isso quer dizer? A Bíblia fala que ele era armeiro, ele tinha contato com o que ele fazia, E hoje para nós é o quê? Pessoa que quer pregar, ele tem que ter contato com a palavra. A pessoa que quer cantar tem que ter contato com o louvor. A pessoa que quer tocar tem que ter contato com o instrumento. A pessoa que quer fazer as coisas direitas tem que andar contatos com pessoas direitas. As pessoas, tudo vai refletir. Então assim, para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, como cumpriu na vida de Davi, na sua vida, é necessário pelo menos 5 coisas. Não são as únicas, mas pelo menos praticar, romper, assumir, posicionar e ter contato. Senão, Deus não tem material para entregar o trono. Tchau, gente!